Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo do WhatsApp, Grãozinhos no Caminho, no nosso canal do YouTube. Bem-vindos mais uma quarta-feira ao nosso compromisso diário, a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos. Esse pequeno estudo que a gente tenta fazer aí ao longo de um tempo já, né? E tornou-se nosso compromisso, nossa missão. E com a graça do Pai, estamos aí firmes e fortes mais um dia para os nossos grãozinhos. E hoje o Evangelho traz para a gente, no capítulo 1, Eu não vim destruir a lei, nas instruções dos Espíritos, a era nova. Deus é único e Moisés, o Espírito que Deus enviou em missão para o fazer conhecer, não somente aos hebreus, mas ainda aos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes desse povo eram destinadas a impressionar os olhos e fazer cair o véu que escondia a divindade aos homens. Os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia limitavam-lhe o sentido, porque postos em prática em toda a sua pureza, ela não teria sido então compreendida. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixaram de permanecer como frontispício, brilhante, como o farol que deveria iluminar a humanidade no caminho que haveria de percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento no qual se encontravam os povos que ela foi chamada a regenerar. E esses povos, semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus de outro modo que pelos holocaustos, nem que se precisasse perdoar a um inimigo. Sua inteligência, notável do ponto de vista da matéria, e mesmo sobre o das artes e das ciências, era muito atrasada em moralidade, e não se teriam convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes preciso uma representação semimaterial, tal qual lhe oferecia então a religião hebraica. Assim, os holocaustos falavam aos seus sentidos, enquanto que a ideia de Deus falava ao seu espírito. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime, a moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a solidariedade comum, de uma moral, enfim, que deve transformar a terra e dela fazer uma morada para os espíritos superiores àqueles que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram e que delas eram precursoras. Mas não é preciso crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não. Elas têm necessidade, para atingir a maturidade, de abalos e de discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos e eles se interessarão por uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a arrematará. Vou parar aqui porque a leitura é bem grande, né? E aqui está explicando para a gente, né, sobre a era nova, a era pós 10 mandamentos, né? Quando Moisés foi ao Monte Sinai, recebeu, né, de Deus, né, os 10 mandamentos para passar para o povo, né, para colocar ordem, né, no povo, levar esse povo a raciocinar um pouquinho sobre o Deus que eles veneravam, né? Explicar que os holocaustos não eram necessários, né? Que esse Deus que estava falando com ele ali agora era um Deus justo, mas não necessitava de holocausto algum, de sacrifício algum.
né? E Moisés teve uma luta muito grande, porque colocar na cabeça de um povo tão ignorante quanto eram os hebreus daquela época, né, que Deus havia mandado aqueles 10 mandamentos para serem cumpridos por toda a humanidade, ia mexer muito, muito com os costumes do povo daquela época. Mexeu muito, não ia mexer, né? Mexeu muito com os costumes do povo daquela época. Então Moisés se comunicava mais facilmente usando ali, né, um artifício divino, né, um artifício divino. Deus orientou Moisés a passar ao povo hebreu daquela época os mandamentos para que fossem seguidos. Há regras, né? Então colocou ordem onde havia muita bagunça, colocou respeito onde não havia respeito algum, colocou força onde precisava ser colocada força e colocou moral onde era muita imoralidade, né, que ocorria naquela época. Então, depois de Moisés, veio Jesus e trouxe uma nova lei, né, que englobava tudo o que a lei de Deus prescrevia, que a lei de Deus prescrevia, que era a lei de amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, tudo se resumia nisso, né? Todos os profetas e a lei se resumia nisso. Não precisava daquilo tudo, não matarás, não roubarás, né? Não adulterarás. Tudo se resumia ali. Amar ao próximo como quer ser amado por ele e amar a Deus sobre todas as coisas. Tudo isso se resumia nas palavras de Jesus que veio após Moisés. Moisés fez uma base boa, uma base forte, onde Jesus ia atuar. Mas mesmo assim, o povo ainda não tinha, né, muito conhecimento, não tinha muita cultura para poder entender tudo aquilo que Jesus falava. Aí o que acontece? Deus mandou os espíritos falarem para a gente, né, explicarem para a gente o que Jesus queria dizer com todas as suas palavras, né? Milhares de espíritos se comunicaram com Kardec na codificação do Espiritismo, né? Para mandarem as mesmas mensagens. Todas elas foram compiladas ali por Kardec, né? As principais, e foram acrescidas de mensagens que vieram de outros espíritos também, que ajudaram na codificação do Espiritismo. E o Espiritismo veio trazer para quê? O que para a gente? Veio trazer luz, a luz do conhecimento, a luz da verdade, a luz da razão, né? Então é isso aí, gente. Amanhã a gente continua, né? Eu parei aqui na Era Nova, eu parei no item 10. O item 10 eu vou continuar amanhã nele, tá bom? E vamos lá, né? Devagarzinho, cada um ajudando a gente aí nos comentários, né, meu amigo do Rio Grande do Sul, Alexandre, um abraço. Jesus te abençoe e te proteja. A todos aqueles que estão aí esparramados pelo Brasil, né, que seguem o canal, agradeço de coração, né? E vamos lá agora na leitura do Livro dos Espíritos, que traz para a gente hoje, no capítulo 8 ainda, Emancipação da Alma, falando sobre o sonambulismo, a questão 432. De que modo explicar a visão à distância em certos sonâmbulos? A alma não se transporta durante o sono? É a mesma coisa no sonambulismo, com certeza. Com certeza. Sonambulismo, o corpo está apagado, a mente está apagada, o espírito desdobrou-se, né? Desdobrou-se. O espírito vai ter a visão do espírito,
né? É como se a gente estivesse dormindo, o espírito unido a nós ainda, pelo cordão de prata, mas tendo a visão de tudo que é permitido a ele ter, né? Então é assim também que funciona no sonambulismo, tá bom? Agradeço a todos vocês, desejo a todos uma ótima quarta-feira, com muita fé, muito amor, muita luz no coração, trabalho e saúde para nós, viu? Jesus nos abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração.